Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Nós estamos no mês da família. Esse mês de maio, a igreja está comemorando o mês da família e toda a palavra compartilhada aqui, todo o trabalho tem sido sobre família. Nós estamos tratando sobre família. E aí, nesse pensamento sobre família, eu estive refletindo sobre o lema que nós normalmente temos, né? Que as igrejas pregam tanto. Eu e minha casa, todo mundo conhece, né? A gente ouve isso direto, tem música que o cantor, no refrão, ele diz isso, eu e minha casa serviremos a Deus. Mas o que de fato significa nós dizermos, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você já refletiu sobre isso? Porque às vezes nós criamos frases de impacto, nós falamos frases de impacto e não refletimos sobre elas. O que nós estamos realmente querendo dizer com isso? E quando a gente não reflete sobre o que nós dizemos, muitas vezes nós distorcemos, inclusive, o que a Bíblia fala a respeito. Quando a gente não reflete sobre a palavra, sobre a própria Bíblia, nós distorcemos e, às vezes, criamos uma fé meio que alienígena. Uma fé que não está na Bíblia. Uma fé histérica, muitas vezes. Algumas vezes, uma fé apartada da realidade. Uma fé que vive uma realidade paralela. E a Bíblia não nos faz viver uma fé paralela. A Bíblia não nos faz viver uma fé afastada da realidade. A Bíblia não nos faz viver uma fé em que nós não enxergamos o mundo real. Não é esse o propósito e não tem nenhum ensinamento bíblico sobre isso. Então, eu gostaria de refletir com vocês, lá no texto de Josué, capítulo 24, versos 14 ao 24. Josué 24, versos 14 ao 24. Eu creio que é a primeira vez que nós vimos essa frase na Bíblia, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas em qual contexto Josué diz isso? Por que Josué está falando e o que significa isso naquele texto? E o que significa isso para nós hoje? Será que significa que você conhece Jesus, você passa a seguir Jesus e de uma hora para outra, sua esposa, seu esposo, seus filhos, netos, todo mundo vai virar crente, todo mundo vai para o céu? Será que é isso? Será que existe alguma promessa de que quando você aceita Jesus, vocês sabem que eu não gosto desse termo, mas para que vocês entendam o que eu estou dizendo, né, eu estou usando, quando você entrega a sua vida para Jesus, será que há alguma promessa de que toda a sua família vai se converter? De que todo mundo também vai seguir a Jesus, porque agora você está seguindo a Jesus? Será que significa isso? É isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. Josué capítulo 24, versos 14 ao 24. Eu peço que você leia na sua versão. Abre a sua Bíblia, por favor, e leia na sua Bíblia, seja ela impressa, seja celular, seja a Bíblia que você tiver na mão, a versão que for, eu peço que você leia na sua versão. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos o Senhor que está aqui. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais, e nossos olhos
aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém? Então aqui existe um contexto. Josué termina a sua tarefa de conquistar boa parte da terra prometida. A conquista não é completa ainda, mas ele consegue uma boa parte. E ali ele faz uma consagração da vida dele e conclama o povo a também viver essa consagração. E aí, para a gente pensar sobre isso, eu quero propor a vocês o tema: tenha uma fé resoluta para a sua família. Seja resoluto para a sua família. Ou seja resoluto por sua família. É disso que se trata aqui. Josué, ele toma uma resolução para si, de que ele serviria ao Senhor com sua casa. E muitas vezes, nós temos dificuldades em tomar uma decisão, uma resolução na nossa vida. E muitas vezes essa dificuldade que temos é por certas crises que passamos. Quem aqui nunca passou por crise de fé? Quem aqui nunca passou por uma dificuldade ou passou por um momento em que teve dúvidas a respeito da sua fé? Talvez, se você tiver conhecido Jesus agora, talvez essa semana, você não tenha passado por isso ainda. Mas se você, como eu, já é um crente que já está um pouco cascuda, você já vem um tempo caminhando, com certeza, em algum momento da sua fé, você duvidou. Pelo menos comigo, isso já aconteceu e de vez em quando acontece, confesso a vocês. Algumas vezes na caminhada eu fico pensando, será que é isso mesmo? Algumas vezes diante de textos difíceis da palavra de Deus, como esse aqui, por exemplo, que a gente lendo muito superficialmente, a gente acha que é algo simples, mas quando a gente analisa, a gente vê que ele não é tão simples assim. Muitas vezes a gente pensa, será que é isso mesmo? Diante da frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando você vê que os seus filhos não estão no Evangelho, quando você luta todo dia porque o seu marido debocha de você porque você vai à igreja, a sua esposa não aceita e briga com você porque você está indo à igreja, como que a gente lida com a situação real e esse texto aqui que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que é uma promessa? Se é uma promessa, por que não está sendo cumprida? Sabe? Eu não sei se você alguma vez fez esse questionamento, mas eu já fiz várias vezes. A gente falou aqui sobre dízimos e ofertas e eu já compartilhei algumas vezes que tantas vezes eu me questionei, eu estava numa igreja que dizia que se você fosse dizimista fiel, você teria tudo, não ia faltar nada para você, você não ia se endividar, que tudo ia bem, que você ia prosperar, e eu endividado. E muitas vezes eu me perguntava, Senhor, mas está aqui, está dizendo que eu tenho que prosperar, mas eu estou com dívida no banco. Eu estou pagando cartão de crédito e cada vez a dívida aumenta mais. Eu pago e a dívida só aumenta. Como que a gente lida com essas coisas? Como que a gente lida com um filho que está no meio das drogas?
Como que a gente lida com o filho, a filha chegando de madrugada? Como que a gente lida com um marido que maltrata a esposa? Está dizendo isso? Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Porque se é essa a promessa, se a promessa de que se você der o dízimo, você vai prosperar e você não prospera, tem alguma coisa errada. Se a promessa é de que você e sua casa vão servir ao Senhor e a sua casa está devastada, tem alguma coisa errada. Aí a gente fica tentando, às vezes, justificar a Bíblia, né? Deus não precisa da minha e da sua justificação. Deus precisa que a gente leia a Bíblia com seriedade. Deus precisa que a gente reflita com seriedade sobre o que a Bíblia nos ensina. Ele não precisa ser justificado. Muitas vezes eu fui a velórios, e aí a pessoa, porque está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O filho, o marido, algum parente morre, e numa situação que, às vezes, é até vexatória. Às vezes o filho morre porque estava trocando tiro com a polícia, por exemplo. Aí o que a gente usa como desculpa? Não, no último momento ele deve ter se arrependido. Você percebe que isso não é saudável? Você percebe que isso não é isso que a Bíblia está dizendo? Porque Deus não mente. A promessa não é essa. E o que está dizendo aqui não é isso, não é nem sobre promessa, é sobre uma resolução. E o primeiro ponto que eu quero pensar contigo é que diante das crises, diante das dificuldades, diante das dúvidas, você precisa fazer um inventário. É isso que acontece aqui no texto. Josué, a gente está lendo o capítulo 24 de Josué, mas antes, desde o capítulo 23, Deus usa Josué para falar ao povo sobre tudo que Deus fez desde Abraão até o momento em que eles estavam vivendo. Deus começa a falar, eu chamei Abraão de lá, da terra de Ur, dos caldeus, tirei do meio dos caldeus, levei para uma outra terra. Aí depois fala sobre os outros pais da fé, né, sobre os patriarcas de Israel. E aí chega no ponto onde eles estavam, que eles tinham combatido várias guerras e tinham vencido, inclusive os povos daquele lugar ali. Então, a primeira dica que eu quero dar para você, quando você estiver em dúvida, quando você estiver com uma dificuldade, quando você estiver diante de um texto difícil, quando as coisas não estiverem se encaixando para você, faça um inventário de tudo que Deus já fez na sua vida. Lembra de todas as orações que você fez e Ele respondeu. Às vezes a gente fica apegado a orações que não foram respondidas. Às vezes a gente fica apegado a coisas que não deram certo. Mas pensa em tudo que Deus já fez por você. Como Deus já transformou a sua vida. As coisas que já mudaram dentro da sua casa desde que você conheceu Jesus e se determinou a segui-lo. As coisas que você mudou, as pessoas à sua volta que mudaram porque você um dia resolveu seguir a Jesus, os milagres que já aconteceram, às vezes que você orou e foi curada, e foi curado de alguma enfermidade. Eu faço isso, irmãos, quando eu estou em dúvida, quando eu estou diante de um texto e penso, Senhor, será que isso é verdade? Eu começo a lembrar, mas Deus já me curou tantas vezes de tantas coisas. Deus já fez tantos milagres na minha vida, que eu não posso negar a existência de Deus. Eu não posso negar que Deus é fiel. Deus já me perdoou tantas vezes de tantos erros que eu cometi, de tantas vezes que eu falhei com outras pessoas. E às vezes até mesmo quando uma outra pessoa não me perdoa, Deus me perdoa, eu sei que eu não posso dizer que Ele não é perdoador e que Ele não seja bom. Tantas vezes Deus ouve as minhas orações sem eu merecer que ser ouvido. Tantas vezes eu entro envergonhado na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu sou um homem pecador, eu falho tanto diante do Senhor, eu erro tanto, cometo tantos erros, eu não mereço ser ouvido. E eu sei que Deus me ouve, sabe, isso é uma bênção, uma graça tão grande que a gente usufrui. Que eu não posso negar que esse Deus é bom. Que esse Deus é misericordioso. Então, diante das dificuldades, diante das crises, diante das angústias que você enfrenta, o texto nos ensina a primeiro fazer um inventário. Lembra de tudo que Deus já fez. Começa olhando para o sol lá fora.
Começa olhando para a natureza. Sabe, às vezes eu trabalho em frente ao mar. A Michelle balança a cabeça, que ela foi no meu trabalho uma vez e falou assim, nunca mais você chega em casa dizendo que está estressado. Porque, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de trabalhar de frente para o mar. E, às vezes, no meu horário ali de fazer atividades físicas, de cuidar da minha saúde, eu paro, às vezes eu vou correr ali na areia, às vezes eu vou caminhar na areia, e eu fico olhando aquilo como o mar é grande. Isso não pode ter sido acaso. Quando eu olho para a natureza, tudo que foi criado, tudo em completa harmonia, isso não pode ter sido um acaso, sabe? Só pode existir um Deus, então, que fez todas essas coisas. Em segundo lugar, para que você tenha uma resolução de servir ao Senhor e para que você possa romper com a sua crise de fé naquele momento, pelo menos naquele momento, porque com certeza você vai ter outras crises, mas naquele momento, analise as opções. Lá no verso 15, Josué vai dizer assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aqui Josué, depois de inventariar, depois de dizer, olha, é o Deus que tirou vocês do Egito, é o Deus que tirou vocês da escravidão. Vocês estavam sendo escravizados em outra terra, e ele resgatou vocês de uma maneira poderosa. Vocês que estão aqui agora, isso Josué deve ter dito, né? Vocês não viram, mas os pais de vocês contaram do que eles viram, do que eles presenciaram. Deus abriu o mar na frente deles. E aí, depois desse inventário, Josué dá a opção. Mas se vocês não quiserem, vocês podem escolher. Vocês podem servir os deuses lá do passado, que os pais de vocês serviram lá no Eufrates, antes de Abraão, naquele tempo todo, aqueles deuses que ficaram para trás, ou vocês podem servir os deuses aqui dessa terra, dos amorreus. Vocês podem servir os deuses do Egito, de onde vocês eram escravos, mas vocês também podem servir os deuses dessa terra aqui, que vocês conquistaram. Quando Josué diz isso ao povo, ele está fazendo uma referência ao passado, porque muitas vezes nós deixamos de servir a Deus, muitas vezes nós entramos em crise porque nos apegamos ao passado. Só que o Evangelho, a boa nova do Evangelho, é uma novidade de vida. Ela não combina com o passado. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. O passado ficou para trás. A quem você servia, o que aconteceu com você no passado, é passado. Aqui Josué está dizendo, vocês podem continuar presos ao passado, vocês podem continuar presos à cultura, vocês podem continuar presos ao presente, inclusive, porque os deuses dos amorreus eram os deuses da terra onde eles estavam naquele momento. Mas você percebe que todos esses deuses, eles perderam para Yahvé? Porque quando Josué fala lá do Eufrates, aqueles deuses do passado que Abraão serviram, ficaram para trás quando Abraão sai da terra de Ur. Os deuses do Egito perderam quando Deus lança as pragas sobre o Egito, desafiando cada um dos deuses que eram adorados pelo Egito. Quando morre o primogênito, por exemplo, ali Deus está mostrando que ele é acima da autoridade que estava governando o Egito, que era considerado um deus. O filho do faraó era um deus, como o faraó era um deus para os egípcios. Quando aquele primogênito morre, Deus está dizendo assim, eu sou maior do que esses deuses. Quando as rãs invadem, né, o Egito, Deus está dizendo, eu sou maior do que o Deus que protege vocês contra as rãs. É disso que se trata. E aí José está falando assim, vocês podem servir esses deuses que perderam para mim.
Ou vocês podem servir aos deuses que estão aqui, que estão na terra que vocês acabaram de conquistar, os deuses que não protegeram a terra onde vocês estão nesse momento, onde vocês estão pisando. Então, diante da crise, o que esse texto e o que a palavra nos ensina é que você precisa fazer o inventário e você precisa analisar as opções. Se não servir ao Senhor, quais as opções que você tem? É muito fácil, se você começar a lembrar, principalmente se você foi criado dentro da igreja, você talvez vai lembrar da hipocrisia que você vivia, você vai tentar lembrar de uma fé que era muito rasa, você pode lembrar de várias coisas, do seu medo de morrer, você pode pensar em várias coisas. Mas quem veio de lá do mundo? Quem saiu das drogas, quem saiu do álcool, quem saiu da prostituição? Aí você também pode começar a pensar nas opções que você tinha e do que Deus já te tirou. Quantas coisas que você não conseguia vencer. Em terceiro lugar, se você quer ter uma fé resoluta com a sua família, não seja Maria vai com as outras. Eu fiquei pensando sobre esse Maria vai com as outras e eu tive uma curiosidade do por que Maria vai com as outras. Primeiro, eu achei que fosse algum termo machista, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, será que é alguma coisa machista? Se for, não vou falar isso no púlpito, né? Aí eu fui pesquisar. Sabe por que Maria vai com as outras? Por causa da rainha mãe que esteve aqui no Brasil, a dona Maria I, mãe de Dom João VI. Maria louca. Ela entrou em demência. Ela foi uma excelente rainha em Portugal. Mas depois ela entrou em demência e não podia andar sozinha. Aí, as acompanhantes dela, as damas de companhia, traziam ela até o Cosme Velho, a história daqui de perto da gente. Para ela beber água, porque dizia que a água ali do Cosme Velho, quem é do Cosme Velho vai me dizer se é verdade ou não, mas diziam que a água do Cosme Velho tinha poderes medicinais. Os médicos receitavam. Então, ela era acompanhada até o Cosme Velho para beber água. E ela não podia estar sozinha. Então, as pessoas começavam a dizer, lá vem Maria com as outras. Olha, Maria está com as outras. Era uma fofoca que começou a ter a ideia de que a Maria não podia andar sozinha. Então, Maria vai com as outras, é quem não pode tomar decisão por si. É quem não tem escolha. É quem tem que estar sendo acompanhado o tempo inteiro. Quem o tempo todo depende de alguém para ser conduzido. É por isso que existe o termo Maria vai com as outras. E é muito interessante porque Josué diz assim, olha, vocês escolham a quem vocês vão servir. Se vocês não quiserem, não tem problema. Escolham. Mas eu já escolhi a minha. Eu já tenho a minha opção. Eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Aí eu não sei se Josué já havia combinado com a família dele antes. É possível que ele tenha, antes de conversar com todo mundo, talvez Josué já tivesse conversado com os seus ali, com os seus parentes próximos. E dito assim, e aí, o que vocês vão fazer? Eu vou falar com o povo. E eu vou servir ao Senhor. O que vocês vão fazer? E provavelmente eles disseram, não, nós também vamos servir ao Senhor. Não significa que aqui tem uma promessa de que a sua casa vai se converter. Não é isso. Mas significa que houve uma resolução dele. E essa resolução a sua casa estava de acordo com isso. E casa aqui não é só a casa de 4 paredes, é toda a família, é todo o clã dele, é todo o grupo social mais próximo dele. As pessoas que ele liderava, era a casa de Josué. Eram seus filhos, netos, bisnetos, era toda a sua parentela estava envolvida nisso. Em último lugar, se você quer ter uma fé resoluta, então é claro que você não pode negociar. Josué, ele diz o seguinte, primeiro ele começa a dizer para o povo, olha, vocês não podem falar isso, que vocês vão servir o Senhor. Porque Deus é zeloso. Deus não é brincadeira. Não adianta vocês dizerem para mim que vão servir ao Senhor
e depois vocês começarem a servir os deuses dessa terra aqui. Vocês precisam abandonar os outros deuses para servir ao Senhor. Ele não negocia, então vocês também não podem negociar. E aí Josué vai propor o seguinte a eles, lá no verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, quando ele vem aqui, que não pode servir a Deus e a mamão. Porque não pode servir a Deus e a riqueza. Você não pode servir a Deus e ser avarento. Quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, a gente não está falando para que você dê o dízimo, para que você fique rico. Não é isso. Você não vai ficar rico. Se você tem dívida com o banco, as suas dívidas vão continuar no dia seguinte. Se você tem conta para pagar, você vai continuar tendo conta para pagar. Não vai cair dinheiro do céu sobre você. Mas significa que para servir a Deus você precisa abrir mão da avareza. Quando você entrega o seu dízimo e oferta, você está dizendo assim, isso aqui para mim não é mais importante do que o Deus que eu sirvo. É disso que se trata, ser dizimista, ser ofertante, é disso que se trata. Não é um negócio. É uma declaração. Eu preciso de dinheiro para sobreviver? Preciso, mas eu preciso muito mais do meu Deus. E ele é maior do que qualquer dinheiro. E aqui, mais do que isso, Josué está propondo a não negociar o querer dar o jeitinho. Não, eu vou servir a Deus. É isso que Josué está dizendo para o povo. Eu vou servir a Deus, tá? Mas não tem problema. Tem o Deus aqui da terra, eu não sei, não lembro agora o nome dos deuses ali, que estavam ali naquela terra dos amorreus, tem esse Deus aqui que protege a minha família. Então, eu vou segurar esse Deus aqui. Ah, pastor, eu sou crente, eu não sirvo nenhuma, não me dobro diante de nenhuma imagem. Eu não tenho esse negócio de idolatria, não. Quando eu me converti, eu quebrei todos os santos que tinha na minha casa, todas as imagens. Talvez você me fale isso. Que bom. Você abandonou as estátuas, as outras coisas. Mas o Deus do dinheiro você abandonou? O Deus do teu ego você abandonou? O Deus da tua vaidade você abandonou? A gente fala de idolatria às vezes e acha que idolatria é só você ter uma imagem de um santo na sua casa. Mas quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus, isso é idolatria. A gente está no mês da família, a gente fala muito sobre família. Eu tenho ouvido muita coisa nas igrejas, eu comentei isso com os homens até na segunda-feira. A gente ouve assim, família em primeiro lugar. Se a minha família está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se a minha pátria está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se um partido político está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se um candidato está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se uma ideologia está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se o meu emprego está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se o meu filho, a minha filha está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se a minha esposa, o meu marido está em primeiro lugar, é o meu Deus. Não tem o que negociar. Se o meu status, se o meu ministério está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se a igreja está em primeiro lugar, é o meu Deus. Se a denominação está em primeiro lugar, é o meu Deus. O que tem sido Deus para você, afinal? É disso que se trata. Você quer realmente servir ao Senhor? Então abandone os outros deuses. Abandona o seu orgulho, abandona a sua vaidade, abandona o seu posto. Pastor, vou abandonar meu emprego? Não, mas você não vai colocar mais em primeiro lugar na sua vida. Você vai deixar de ficar querendo trabalhar até a hora de dormir sem dar atenção para a sua família, é isso. Às vezes os estudos se tornam como um Deus para a gente. Claro que é importante estudar. É importante ter conhecimento, é necessário.
Para preparar um sermão, eu tenho que estudar, mas não pode ser a prioridade absoluta na minha vida. Nós fomos feitos para adorar ao Deus que criou todas as coisas. E Ele não aceita nenhum outro Deus. Ele não aceita que nós demos adoração a qualquer outro Deus, até mesmo nós mesmos, sabe? Porque às vezes, eu estou falando de tudo isso, mas muitas vezes o meu Deus sou eu mesmo. Nós vivemos numa sociedade onde o ser humano procura protagonismo, principalmente aqui no Ocidente. As pessoas querem ser protagonistas, as pessoas querem ser agradadas. Sabe por quê? Porque elegeram a si mesmas como deuses. O Deus desse século não é Satanás. O Deus desse século é você. É o seu eu, é a sua vaidade, são as suas vontades. Esse é o Deus que tem governado a minha e a sua vida nesse século. Se nós não abandonarmos esse Deus. Não negocia, porque Deus não aceita negociação. Não adianta você dizer que serve a Jesus se você serve mais a si mesmo. Às vezes a gente está aqui querendo que a palavra nos agrade o tempo todo. A gente quer ouvir o que quer. Eu cheguei à conclusão, sabe o quê? Que eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, que as pessoas gostam mesmo de serem enganadas. As pessoas gostam de serem ludibriadas, porque você começa a falar o que a pessoa quer ouvir, a igreja enche, não é, pastor? Se a gente começa a falar o que as pessoas querem ouvir, a igreja enche. A gente começa a botar a música que a pessoa quer ouvir, no som que a pessoa quer. Por quê? Porque está servindo a si mesma. Então, hoje, escolham a quem vocês querem servir. A você mesma? As suas vontades? Os seus desejos? As suas necessidades? O que você acha? Isso é tão sério hoje. Eu fico vendo, às vezes, certos influenciadores que aparecem. E a gente tem profissionais de diversas áreas. E os profissionais de alguma área, às vezes falam, por exemplo, aqui nós temos nutricionista, né? A nutricionista fala, olha, sei lá, não come tal coisa porque faz mal para a sua saúde. Aí vai o camarada que não entende nada de nutrição. Chega lá no YouTube e diz assim, os nutricionistas dizem que isso faz mal para a saúde, mas olha, pode comer sim, eu comi. Não é assim que acontece? Por quê? Porque eu acho que é assim. Existem pessoas que se debruçam, estudam anos e anos sobre determinado assunto, para o cidadão, a cidadã chegar lá no YouTube e dizer assim, não é isso não, porque eu acho que não é. Sabe por quê? Porque o Deus desse século é o próprio ser humano. Eu acho que eu também já disse aqui sobre Nietzsche, né? A gente às vezes tem medo de falar sobre Nietzsche, né? Aí tem gente que excomunga até se falar de Nietzsche. Mas Nietzsche, quando ele fala do super-homem, né, e quando ele diz que Deus está morto, ele está constatando algo da própria sociedade, já do tempo em que ele viveu. É claro que Deus não está morto, é claro que Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus não morre. Mas você, quando se coloca acima dele, você trata como se ele estivesse morto, entende isso? Porque você escolheu outro Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com você, muito menos com você. Deus não divide a glória dele com ninguém, mas a gente acha, mas eu acho que eu posso ter direito a alguma coisa, eu acho que eu posso ter alguma glória. Não, Deus não divide a glória dele com você, não. Sabe por quê? Ontem nós comemoramos aqui o aniversário de 100 anos de uma irmã. 100 anos, gente. Quantas pessoas você conhece que chegaram aos 100 anos de idade? Eu só conheço ela. Não conheço mais ninguém com 100 anos. Já ouvi na televisão, mas pessoalmente, teve uma irmã que ia pedir autógrafo, né? Acho que está aqui a irmã. Está aqui a irmã que ia pedir autógrafo. Falou assim, eu vou pedir um autógrafo a ela. Realmente, tem que pedir autógrafo, 100 anos de idade. A nossa vida é passageira.
Quando a gente chega aos 99, por exemplo, a gente viveu muito tempo. É muita coisa. Tem muita gente que não chega nem na idade que eu tenho. Eu ainda não fiz 50, eu estou perto, mas não fiz ainda. Quanta gente não chega nem aos 50, e eu quero achar o que é certo e o que é errado? Eu quero discutir com Deus que ninguém criou, que não nasceu de lugar nenhum, que é eterno, que é o princípio e o fim? Quem sou eu na fila do pão para querer me comparar a esse Deus? Quem é qualquer outro Deus para querer se comparar a Ele? Quem é qualquer outra prioridade que eu queira eleger para colocar na frente desse Deus que criou todas as coisas que eu vejo e eu não posso explicar? Porque a graça de crer em Deus é justamente essa, gente. A gente quer ficar explicando as coisas que são inexplicáveis. Deus não se explica. Em Deus a gente crê somente. Não tem como explicar. Eu posso até racionalizar algumas coisas para fins de estudo, para eu compreender melhor alguma coisa, mas explicar, não. Entender completamente, não. Se alguém quiser te explicar e dizer que vai fazer com que você entenda completamente algo sobre Deus, essa pessoa está mentindo para você. Você acredita se você quiser. Porque Deus, como alguns teólogos dizem, é o totalmente outro. Ele é totalmente diferente de tudo que a gente pode entender e explicar. Mas ele é tão bom, que mesmo ele sendo totalmente outro, ele amou você tanto, que ele entregou o único filho dele. E o Deus Filho, ele se esvazia de toda a glória que tem, para vir em forma de servo, e morrer numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. A ressurreição é algo maravilhoso, porque ele ressuscita ao terceiro dia, mas o esvaziamento de Deus, esse esvaziamento que está lá em Filipenses, ele nos faz perceber o quanto ele nos ama, mesmo sem a gente merecer nada. Mas para você servir ao Senhor, você precisa ter temor. Isso tem faltado muito hoje. Que as pessoas têm brincado com Deus. Tanta gente tem usado o nome de Deus em vão. Quanta gente, agora a gente está em período, já está entrando no período eleitoral, quanta gente vai usar o nome de Deus para fazer campanha política? Quantos candidatos vão dizer que estão em nome de Deus? Sabe por quê? Falta temor. Quantas pessoas enriquecem usando o nome de Deus? Quantos pastores pregam mentiras e as pessoas, por gostarem de ser enganadas, segundo a minha teoria, elas vão seguindo, mas usando o nome de Deus. Quantas heresias são pregadas em nome de Deus? Sabe por quê? Porque falta temor. Temor, integridade e fidelidade. Integridade é um coração totalmente disposto. Você quer servir ao Senhor realmente? Tem um coração totalmente entregue a Ele. Não adianta você entregar uma parte de você. Não adianta você entregar um lado. Não adianta você entregar o domingo só que você está aqui. Entrega a sua vida totalmente. Porque quando você entrega a sua vida totalmente, a sua vida vai sendo transformada. E aí, mesmo que o evangelho não faça sentido para você algumas vezes na sua vida, faz sentido para as pessoas que estão à sua volta. A graça do evangelho não é quando ele faz sentido para mim, é quando ele faz sentido para minha esposa por causa de mim, sabe? Por causa do quanto eu mudei dentro de casa. A graça do evangelho é como ele faz sentido para o meu filho. Nem sempre é para mim. E com fidelidade. Porque Deus é tão fiel. Até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel.
Então, ele também tem todo o direito de exigir de nós fidelidade. Fidelidade é uma fé completa, é uma fé total, uma fé de entrega. Lá no verso 19, ele vai dizer assim: então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. É engraçado que Josué diz assim: ó, vocês não podem servir a Deus, não. Vocês estão dizendo aí que querem, mas vocês não podem, não, porque Deus é santo. Deus não é brincadeira. E aí, a gente precisa refletir sobre isso. A quem nós realmente queremos servir? É interessante que Josué não fala assim: não, vem assim mesmo, não tem problema não. Ih, não liga não, Deus é bom, pode vir. Não, não. Ele fala: não, vocês não podem. Porque Deus não é brincadeira. Às vezes a gente fica querendo criar maneiras de dar uma mensagem mais suave para as pessoas seguirem. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Não precisa eu tentar suavizar o evangelho para as pessoas seguirem, não. Quem é dele, ouve a voz dele. Nós temos que pregar a palavra, ensinar a palavra como ela diz, e não como as pessoas querem ouvir. Josué não suaviza. Josué fala assim: ó, ninguém é obrigado não, vem se quiser. Está pensando o quê? A gente fica tentando agarrar as pessoas e trazer para a igreja a todo custo, né? Nem que seja com emenda constitucional, a gente quer trazer as pessoas para a igreja. Não é isso? A gente quer criar lei para as pessoas serem obrigadas a estar na igreja. Deus não precisa disso. Ele criou todas as coisas, é Deus sobre todos. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dEle. Enquanto nós não reconhecermos que nós é que precisamos, nós vamos continuar elegendo a nós mesmos como deuses. E aí a gente vai estar se enganando. Porque a gente vai fazer um monte de coisa na igreja, a gente vai ficar todo domingo aqui, nada vai mudar só a aparência na nossa vida. E vai chegar num dia em que ele vai nos julgar e ele vai dizer assim: quem é você? Nunca te conheci. Se afasta de mim. Que eu tive fome, você não me deu o que comer, eu tive sede, você não me deu o que beber, né? Então, o que diz aqui, o que realmente a palavra está nos ensinando com: em minha casa serviremos ao Senhor? Não é que a sua casa vai ser obrigada a servir ao Senhor. Não é que vai, num estalar de dedos, toda a sua família vai se converter. Não, não é isso não. É que quando você se decide a servir ao Senhor com todo o seu coração, com temor, com integridade e fidelidade, a sua família vai ver a transformação na sua vida. E aí eles, através de você, eles vão ter a oportunidade de conhecer ao Senhor se eles quiserem. A decisão sobre seguir ao Senhor é individual. Você decide por você. Você não decide pela sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você decide por você. O trato que Deus quer fazer nessa manhã é contigo. As pessoas vão seguir através do teu testemunho, da sua transformação, através da sua vida totalmente transformada, das coisas que você falava antes e não fala mais, das coisas que você pensava antes e não pensa mais. O Evangelho, ele precisa nos transformar em pessoas melhores, porque nos transformando em pessoas melhores, nossos parentes, amigos, nossos conhecidos, colegas de trabalho, vão querer conhecer o nosso Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor significa que você precisa tomar uma decisão firme sobre você. E através do teu testemunho dentro da sua família, Deus vai fazendo a diferença. As pessoas vão se chegando. E se não se chegarem, não é que Deus não cumpriu a promessa. Pelo contrário, porque Deus é tão amoroso que Ele permite ao ser humano tomar suas próprias decisões. Se os seus parentes não se converterem no final da vida deles, é porque eles não tomaram a decisão, mas você fez a sua parte. Você foi luz dentro da sua casa.
Você foi sal da terra no ambiente onde você vive. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter resolução em servir ao Senhor, a ter um coração determinado em servir ao Senhor com tudo o que nós temos. Amém?